Sejam bem-vindos, finalmente estamos aí estreando o Lapeiro Cast, hoje com um grande convidado, Rafael Brasil, um cara que eu acompanho há um tempo já no Instagram. E eu sou assim, se for para estrear, já tem que estrear com o time titular. Eu não boto jogador reserva para começar a temporada, não. Tem que ser cara grande. Quero agradecer ao Rafael por ter aceito o convite. E a gente vai iniciar esse projeto. É um podcast, rapaziada, que eu não quero entrar em assunto técnico, não. Vou trazer gente da área jurídica, promotor, delegado, advogado, para ter uma conversa como se fosse uma pessoa qualquer, uma pessoa leiga, para não tratar sobre assuntos técnicos. Então, seja bem-vindo, Rafael. Eu gostaria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho quem é o Rafael, por onde passou sua formação e o que você faz hoje. Obrigado, Gustavo, por me receber aqui no primeiro episódio do seu podcast. Já te acompanho, você que é estudante, né, de Direito e gosta muito de Direito Penal. E dá para ver e dá para sentir que você tem a advocacia na veia, e isso é muito bom, é muito importante. Então, realmente me sinto muito prestigiado em estar aqui nesse seu primeiro episódio do Lapero Cast. É Lapero ou Lapero? Lapeiro Cast. Lapero Tem Cast. muita gente que fala Lapero, Mas nós é de Goiânia, entendeu? Quem é de Goiânia fala o quê? Lapero Cast. Muito bom aqui. Eu tenho certeza que esse podcast ainda vai render excelentes frutos para você, viu? Amém, graças a Deus, tomara mesmo. E galera, eu trouxe o Rafael já no primeiro episódio. Muita gente perguntou assim para mim no Instagram: Gustavo, como que é? Você vai trazer só criminalista? E o Rafael não é criminalista. Ele é um advogado que eu acompanho e tem um trabalho muito bacana em questão de produção de conteúdo no Instagram, que eu acompanho, gente, e eu recomendo todo mundo seguir. Ele faz um trabalho realmente profissional, ele leva aquilo ali como realmente o trabalho dele. E isso é algo que eu estou começando já na faculdade e eu queria que você falasse, cara, como que você começou, quando que você tomou essa decisão, foi quando você terminou a faculdade, quantos anos de advocacia você tem, eu não sei. Cara, vamos lá. Primeiro, sobre a sua produção de conteúdo e por que é importante você começar isso cedo, como você começou e muitas outras pessoas começam cedo. É quando a gente vê alguém produzindo um conteúdo, se preparando, se dedicando para gravar um vídeo, explicando algum conteúdo jurídico. Nesse tipo de contexto, é que a gente separa os meninos dos homens, entendeu? Aí que a gente vê quem é quem realmente quer levar a sério e quem está levando aquilo ali só com a barriga. Eu tenho 6 anos de advocacia, eu sou um advogado jovem. Eu montei meu escritório antes de formar, não façam isso, tá? Você que está nos acompanhando, não faça isso, é uma loucura, mas deu certo para mim, então para mim foi muito bom. Um belo dia eu estava na faculdade, virei pro meu sócio e falei, cara, vamos montar um escritório? Estamos fazendo nada. Isso era que período? No 9º período da faculdade, finalzinho de 2014 para o começo de 2015. E aí no dia 7 de janeiro de 2015, a gente abriu as portas do nosso escritório e nunca mais fechamos. Que é seu atual sócio ainda. Meu atual sócio, a gente já passou no meio desse caminho por algumas outras sociedades que foram desfeitas, mas nós nos mantivemos, né? Eu e o Eliseu, meu sócio, a gente sempre esteve junto desde o começo, lá em 2015. Interessante que quando a gente montou, a gente não tinha grana para nada, e daí a gente falou assim, não, vamos olhar uma salinha pequena ali na Avenida Goiás. A Avenida Goiás, para quem não sabe, é uma rua popular aqui de Goiânia, ali no centro. E eu lembro, a gente andou em todos os prédios comerciais, olhamos todas as salas que estavam para alugar, e aí a gente achou uma salinha lá de R$500. Eu falei, não, isso aqui cabe no orçamento, eu acho que dá, né? E a gente mandou mensagem pro proprietário e ele topou, me manda documentação, mandei documentação e etc, etc. E nada do cara me devolveu o contrato para eu assinar, e eu cobrando. E a gente com uma pressa, não sei por que essa pressa, né? Mas a gente com uma pressa para poder abrir logo o escritório. E aí, fato é que um dia o Eliseu estava passando por uma rua, viu uma casa e ele me ligou e falou assim, ó, vou viajar, vou para Minasul, ele é de Minasul, vou para lá, ficar com a minha família. Achei uma casa aqui, vem cá, se você gostar, você pode fechar negócio. Fui lá, gostei, fechei negócio, uma casa no setor universitário, foi nossa primeira sede e nós ficamos nessa sede até julho
do ano passado, julho de 2020, nós ficamos lá naquele imóvel. É um lugar que eu guardo muitas lembranças boas, muitas memórias bacanas daquele lugar, até que a gente construiu, então, a nossa sede atual, que é onde nós estamos, né? E no meio desse tempo, a gente passou por muita história engraçada, muita história triste. A gente Imagino. foi desacreditado por muita gente. O começo sempre é muito difícil. Assim como imagino que algumas pessoas tenham te desestimulado, desacreditado de ter começado esse projeto. Para que você vai fazer isso, cara? Você vai gastar dinheiro, né? As pessoas não entendem. Mas quando a gente trabalha com propósito, quando a gente trabalha com sonho não tem preço. E meu sonho era montar o meu escritório de advocacia. Eu lembro, como a gente montou em janeiro, a gente ainda estava de férias. E quando a gente voltou, eu cheguei para um dos meus melhores amigos ali da faculdade e eu, todo feliz, fui falar, cara, montei meu escritório. Sabe o que ele me respondeu? Vamos ver quanto tempo vai demorar para falir. Irmão. Coincidentemente, essa foi a última vez que a gente se falou. Não, ainda bem, né? Porque, cara, era um amigo seu, você considerava amigo. Amigo, brother. Amigo. Amigão. Você vê, era um sonho que você tinha, você falou, cara, eu vou abrir um escritório e o cara solta uma dessa. E a gente sabe que bate um receio, mas o que você falou no início, o que separa os homens dos meninos, e é uma coisa que eu já vejo em você e eu nunca vi uma história de alguém que abriu um escritório de advocacia no 9º período de faculdade, você não tinha medo, né? Eu acho que isso foi importante. O que você acha? Porque muita gente tem medo de advogar. Muita gente quer concurso hoje, não por gostar do cargo que ela almeja, mas por ter uma estabilidade e por ter medo de advogar, de fazer uma sustentação oral. E você topou isso. Uma pessoa, tem muita gente com a AB parada. Como que faz, cara, para quebrar essa barreira que é o medo? Cara, eu sempre quis advogar. Nunca quis outra coisa na minha vida. Fiz um concurso público, fiz uma prova de concurso, e no meio da prova eu parei e pensei, o que eu estou fazendo da minha vida? Não quero isso aqui para mim, não. Parei no meio e fui embora. Eu não quero, eu quero advogar. Não vou nem perder meu tempo fazendo essa prova aqui. Era uma prova para a Caixa Econômica Federal. E a grande verdade é que as pessoas têm essa compreensão equivocada e eu acho que isso acaba atrapalhando muito, porque as pessoas elas não têm a compreensão do que é advocacia. Todo mundo acha que a advocacia é uma profissão muito bonita, rica, que você vai ser bem-sucedido. Eu, quando estava na faculdade, não me pergunte o porquê, mas eu imaginava que eu ia formar, pegar a minha OAB, eu ia comprar um Cerato. Não sei por que eu ia comprar um Cerato. Talvez porque era um carro automático ali, de uma faixa de um preço um pouco mais acessível, mas eu falei, assim que eu formar, pegar a minha OAB, eu vou comprar um Cerato. Eu fiquei andando de Fusca por mais 2 anos. Era um entendeu? Fusca o primeiro carro? O meu primeiro carro foi um Fusca, meu carro da faculdade. Tenho ele até hoje. Sério? Tenho ele até hoje, fica guardado com muito carinho. E eu fiquei andando no Fusca um tempão, entendeu? E não foi isso. E as pessoas acham que na advocacia você vai formar, você vai começar a ganhar dinheiro. Mas não. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, olha, se você não aguenta o rojão, se você está aqui achando que você não vai passar apuro na advocacia, vaza. Arruma outra área. Porque a advocacia não é para você. A advocacia está muito mais ligada com gastar a sola de sapato, andar no calor quente de Goiânia, tomar chuva, entendeu? Mulherada fica com o cabelo desse tamanho, do que com esse glamour que as pessoas tentam vender daquela história do Sul, sabe? Eu sou o Harvey Specter. Né? E eu tenho um terno bonitão e você vai chegar lá. Só que para você chegar nesse caminho, você tem que persistir pra caramba. E esse conceito de ser bem-sucedido é que acaba desestimulando as pessoas quando elas tentam a primeira vez e elas se deparam com o primeiro desafio e elas falam, putz, isso aqui não é para mim. Uhum. Então, a advocacia tem muito desafio. Nós somos 1.309.800 e alguma coisa advogados em todo o país, dados do dia de ontem, que foi a última vez que eu olhei quantos advogados a gente tinha no Brasil. E é claro que um cenário
sobrecarregado em um contexto onde há um litígio tão grande no Brasil, a gente vai lidar com muitos desafios, com muitos desrespeitos à advocacia, mas tá fácil de mudar. Sabe por quê? Só depende da gente. Quem muda a advocacia é o advogado. Então é por isso que eu penso que todo advogado em início de carreira, que quer construir uma boa carreira, quem realmente quer advogar, tem um caminho muito próspero pela frente, porque a principal barreira, vou dar uma de coach, eu detesto coach, mas a principal barreira está dentro de você, sabe? Você tem que vencer seu primeiro desafio, que é você entender que você vai encontrar um monte de pedrada no meio do caminho, mas é aquela frase de Sobral Pinto, a advocacia não é profissão para covarde. Não, e isso pouca gente quer entender. Eu gosto muito das redes sociais, eu acho que as redes sociais estão cada vez mais democratizando a advocacia. A galera que não tem família já consagrada no mundo jurídico. Cara, as redes sociais é uma oportunidade. Mas aí eu tenho uma crítica enquanto às redes sociais que eu reconheço que a minha geração, nós estudantes, a gente tem um celular na mão todo dia, a gente compara muito a nossa vida com a vida dos outros. Hoje, a gente começa a seguir pessoas que a gente admira e acha que a nossa vida, o nosso momento, e começa a comparar, sabe? E eu acho que isso vai frustrar muito a galera da minha geração, porque tem gente que não entende o que você falou aqui. Tem gente que quer ver só o lado bom da advocacia. Isso se passa porque hoje, grande parte dos advogados mostra só as coisas boas. Demais. Mostra só, cara, é lindo. Mostra ali, vou fazer uma viagem, eu gosto de advogar porque eu não dependo de nada. O dia que eu quiser viajar, agora eu vou para a praia, vou para o litoral. E é por isso que eu gosto de advocacia. Eu mostro um carrão, mostro uma casa. E isso vai alimentando uma geração, que é a minha, que tem um celular na mão todo dia, e vai achando, cara, eu vou advogar. E o dia que eu pegar meu OAB, eu já vou fechar contrato, eu vou ter um escritório top, um escritório bonito, que eu vou tirar uma foto no Instagram lá com o meu escritório, com o meu nome atrás. E a gente sabe que não é isso. E você toma um tapa na cara tão doído quando você descobre que a vida certeza. Não é assim. E eu tenho certeza que, assim, eu sou um cara que eu sei que eu vou errar demais, porque eu não tenho medo. Eu até falei aqui antes de começar o podcast pro Rafael, que eu não tenho medo, eu não gosto de pensar muito para fazer as coisas. E aí é por isso que eu vou tomar pancada, mas as pancadas, cara, até hoje, têm me feito evoluir, me feito crescer, e os desafios vão aparecer, eu vou tomar a pancada, e eu tenho certeza que tudo vai ser recompensado um dia, não sei quando. Eu costumo falar que eu não tenho plano B. Meu negócio é a advocacia criminal, vou trabalhar, estou estudando para ser um grande criminalista, e gosto muito de Napoleão Hill, um cara que eu estudo aí, leio uns livros dele, que ele fala que, cara, o ponto mais próximo do sucesso é o fracasso. Porque é no fracasso que você é obrigado a parar, pensar, refletir e mudar a sua estratégia para tentar reverter aquela situação. Então, eu acredito, não sei se você concorda comigo, que a minha geração ela vai se frustrar bastante, de verdade, porque o que grande parte dos advogados propagam nas redes sociais mostram só as coisas boas, glamourando, não sei nem falar essa palavra, mas é isso, deixando a advocacia linda, é só rosas. Deixa eu acredito que não é duas coisas. Primeiro, sobre empreender e assumir riscos, e a importância de você assumir riscos. Sabe por que eu dei certo na advocacia? Lá atrás, eu não tinha nada a perder. Eu não vim de família rica, mas meus pais sempre se esforçaram para me dar uma boa educação, e foi isso que eles me deram, e para mim isso é mais do que suficiente. E eu juntei com o meu sócio, nós juntamos ali uma grana, na época cada um juntou R$3.000, e vamos montar nosso escritório? Vamos. Naquele momento, a gente não tinha tantos riscos se o nosso escritório desse errado. O sucesso está muito mais ligado com uma concepção de perseverança do que realmente de estar no lugar certo e na hora certa, porque isso eu não acredito. Eu acho que você faz, dá errado, você faz, dá errado, você faz, você aprende, modula e dá certo. Então, assim, para todo mundo, seja o pequeno, seja o grande, para você começar, você vai dar errado em algum momento da sua carreira. O legal é que, na época, com a minha pouca idade, com a minha pouca noção de responsabilidade, eu não tinha nada, eu não era casado, eu não tinha funcionário para poder pagar salário, sabe? Então, eu me permiti empreender. Eu me permiti errar,
Porque naquele momento eu tinha uma situação favorável que, se desse errado aquilo, naquele momento, Tem alguém para te acudir. eu ia continuar tendo um teto Aham. para morar, eu ia continuar tendo comida em cima da mesa, e tudo bem, eu ia recomeçar, eu ia pensar em um outro projeto. E eu sei que isso não faz parte da realidade de todo mundo. Muitas pessoas me procuram falando assim: professor, eu queria tanto estagiar, mas eu não posso porque eu tenho que trabalhar para pagar minha faculdade. Uma vez eu estava dando uma mentoria, uma aluna no final veio me dizer, né, que ela queria muito estagiar, mas que não tinha condição. E eu percebi que no meio da mentoria ela tinha dado umas cochiladas. Eu falei: você está cansada? Ela falou assim: professor, tô. Eu trabalho no Burger King e ontem eu saí 2 da manhã. E eu cheguei aqui às 8 horas da manhã para poder assistir sua mentoria. Então a gente sabe que não é uma realidade fácil para muitas pessoas. Mas, para todas elas, o empreender, o ato de empreender, ele está muito ligado com a ideia, com a concepção de tomada de risco. Você vai tomar risco, você tem que assumir aqueles riscos e pode dar certo ou pode dar errado. Sobre o que você falou da imagem que nós vivemos, existe um livro muito legal, depois pesquisem, Sociedade do Espetáculo. A gente realmente quer espetacularizar toda a nossa realidade, e isso é muito prejudicial. Não é uma coisa que está ligada tão somente aos advogados e advogadas, não. Isso é algo que acontece de maneira global, de maneira generalizada. Tem um autor que eu gosto muito, chama Byung-Chul Han. Ele tem vários livros, mas dentre eles um que eu gosto muito é o Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. E o Byung-Chul Han vem dizer que nós estamos hoje em uma sociedade marcada pelo neuroenriquecimento, o melhoramento cognitivo. Então a gente precisa ser bom a todo tempo, a gente precisa sempre ser muito bonito, a gente tem que ter um corpo gostoso, a gente tem que ser sarado, sabe? A gente vê vídeo de gente transando com as posições que eu nunca vi na minha vida e não dá para fazer, não dá para reproduzir aquilo, e a gente se cobra por tudo aquilo. A gente quer ser bem-sucedido, a gente vai na livraria e tem lá na entrada da livraria um livro escrito "Seja foda", e eu tenho que ser foda, e eu tenho que ser muito bom, sabe? Eu tenho que ser o melhor, e a graça da coisa é que só depende de mim. Só depende de mim para ser foda, só depende de mim para ser bom. E a gente quer se cobrar o tempo todo. E a gente olha o coleguinha do lado, que vive na sociedade do espetáculo, então ele só posta coisas bonitas, e a gente fala: putz, mas por que eu não dei certo? Poxa vida, por que eu ainda não comprei um carro daquele? Poxa vida, mas o que falta? E a gente fica se comparando. E a realidade primeiro, a gente nunca pode comparar o nosso bastidor com o palco dos outros. Ou, vamos mudar a expressão, a gente só é visto pelas pingas que a gente toma, mas nunca pelos tombos que a gente leva. Isso é a maior verdade. A gente sempre vai ser visto com uma situação muito boa, mas ninguém vê a gente quando a gente está dentro do nosso quarto, com insônia, pensando nas contas para pagar. Então, assim, todo mundo tem seus dramas. Todo mundo tem seus dramas, sabe? E a gente tem que desmistificar isso e desmistificar esse conceito, essa ideia de que a gente tem que ser bom o tempo todo e a todo custo. Porque, Byung-Chul Han vai falar no livro dele, isso leva ao chamado adoecimento da alma. Por que você acha que hoje a gente tem tantas pessoas com depressão, burnout, síndrome do pânico? Não, e eu vi um dado que eu fiquei assustado. Isso foi ano passado. Falam que a galera da área jurídica, advogados, juízes, promotores, eles têm 3 vezes mais probabilidade de desenvolver doenças relacionadas à depressão do que as outras profissões, cara. É preocupante. Por que na advocacia, cara? É isso, está relacionado a isso, de querer comparar o meu bastidor com o palco dos outros. Como que é? Porque, cara, eu acho preocupante. Eu queria até... a gente está em época de campanha e uma vez eu conversando com o Lara, eu perguntei: Lara, a UAB fornece psicólogo, dá essa assistência para a galera? Porque eu acho que precisa. Eu acho que é uma profissão, como eu vejo muito policial que entra num poço e não consegue sair, entra numa depressão.
E é uma profissão nossa que desgasta. A gente sabe que trabalha demais. Muita gente, igual tem gente que fala que é advogado depois da sexta-feira, depois da meio-dia no trabalho. Irmão, É aí que trabalha. é aí que Pra trabalha. entregar os prazos que ficou tudo atrasado. Com certeza, é aí Mas, que na trabalha. verdade, eu vejo o seguinte: a advocacia é uma profissão estressante? Sim. É uma profissão estressante porque você lida com problemas alheios e aquele problema está na sua mão. Então, é uma responsabilidade muito grande que você assume, é uma carga muito grande que você assume para você entregar a tranquilidade necessária para o seu cliente. Seja o problema que ele enfrenta, qual for. Mas você precisa dar a satisfação para aquele problema que seu cliente te entrega. Mas o grande problema é que muita gente força a barra. Eu sempre falo dos perfis de advocacia. E o grande problema é que alguns advogados, algumas advogadas insistem em viver um perfil de advocacia que não é o que eles têm para a vida deles. Então, tem gente que quer abrir um escritório, mas não nasceu para abrir escritório. Eu não sei comandar. Existem perfis? Existem perfis de advocacia e pouca gente fala sobre isso. Então, eu te pergunto, o que é melhor? Ser funcionário ou ser dono do escritório? Cara, ser dono, né? Depende. E se você não nasceu para ser dono do escritório? Ah, É esse o grande conceito. A gente vive uma ilusão de que a gente tem que formar e a gente tem que ter o nome na parede. Quem disse isso? Entendeu? Se você não tem um perfil de liderança, se você não tem um perfil de gestão, de comandar uma equipe, de delegar, atribuir funções, como é que você vai ser dono de um escritório? Sabe? então, para ser dono, não basta ter o conhecimento técnico. Vai muito além. Gestão. Gestão é uma coisa que, cara... De forma alguma. Olha só. Para ser dono, primeira coisa, você tem que ter habilidade para ser dono. Você tem que ter vocação para ser dono. Isso é vocacionado, então. Cara, Você isso é acredita que vocação. seja? É vocação. Você tem que ter papel de líder. Mas tem gente que não gosta de ser líder. Tem gente que prefere ser liderado. E qual é o problema disso? Nenhum. Entende? Eu sempre digo que existem 4 perfis na advocacia. Primeiro, sócio ou dono de um escritório. Se você tem perfil para liderar, se você tem perfil para gerenciar uma equipe, para assumir riscos, porque assumir risco é uma carga muito pesada que você coloca nas suas costas, de dar certo, de dar errado, você tem que aguentar o rojão. Provavelmente o seu perfil é um perfil de dono, de sócio de um escritório. Mas tem gente que gosta de missão. Tem gente que gosta de chegar no escritório, abrir o sistema ou estar em cima da mesa ali, olha, essas são as missões do dia. E a pessoa trabalha naquilo das 8 às 18. Tem gente que fala, eu não quero ter um cliente para chamar de meu. Eu quero cuidar do que o escritório tem, os processos, os clientes do escritório, não os meus clientes. Então, como é que eu vou ser dono? Talvez eu tenha muito mais perfil para um associado, para um funcionário contratado em um escritório, uma banca de advocacia. E não tem nenhum demérito nisso. Eu tenho amigos que são muito ricos, inclusive, sendo advogados contratados em um escritório. E aí nós temos um terceiro perfil, que é de um advogado autônomo. O advogado autônomo, ele tem mais flexibilidade, ele tem mais liberdade para poder fazer ali o seu horário, não precisa necessariamente ter um escritório, uma sede física, ainda mais hoje no ambiente virtual que a gente convive, dá para você se virar muito bem no online e, quando necessário, você faz parceria com outros advogados e atende no escritório deles, você vai no meu escritório, da nossa caixa de assistência, da UAB, que fornece escritório compartilhado, tem 1 milhão de escritórios compartilhados por aí. Para que você quer ter um escritório, ter um nome na parede? Às vezes, e esse perfil está muito ligado a esse tipo de pessoa, você ainda não se descobriu na advocacia ou você quer advogar apenas por um tempo determinado porque você precisa, lá na frente, prestar um concurso público. E aí? Você vai montar um escritório, vai gastar uma grana, prospectar cliente, para depois fechar as portas porque você passou no concurso público? Não faz sentido. Então você pode ser autônomo ou freelancer, que é a última categoria que eu estabeleço, que é um advogado que, poxa, sou muito bom para peticionar, mas não gosto de atender cliente. Terceiriza suas petições. Você pode vender suas peças para escritórios de advocacia. Entende? Que não querem assumir aquela central de custo tão elevada de ter uma equipe tão grande, mas eu posso te remunerar pela sua peça ou fazendo parcerias. Você trabalha à medida do que aparece de serviço. E aí você vai sentindo, você vai pisando na advocacia e vai falando, cara, isso aqui é para mim. Daqui eu posso modular, então, para uma advocacia autônoma. Da advocacia autônoma eu posso modular
para um associado, para um funcionário contratado em algum escritório. Gostei, evoluí, é isso que eu quero para minha vida. Poxa, desenvolvi um senso de liderança, posso montar um escritório ou não, eu posso morrer como funcionário o resto da minha vida. Eu sempre digo que não há melhor ou pior entre ser dono de um escritório ou ser funcionário. O pior é você fazer aquilo que você não nasceu para fazer. Se você é dono, mas você tem medo de dar feedback para um funcionário, para alguém da sua equipe, ou você não consegue delegar, você vai matar o seu negócio. É uma empresa, né, cara? É uma empresa. Você vai matar o seu empresa. negócio. E se você é funcionário, mas você não consegue ser liderado, você prefere liderar, como é que você vai assumir uma missão, uma tarefa? Como é que você vai deixar que alguém te delegue alguma coisa? Vai dar errado, vai gerar conflito. Isso não é para você. Entende? Então, uma hora vai azedar e não vai dar certo. Ou você vai trabalhar naquilo o resto da sua vida, mas sentindo que não é seu propósito. E aí você vai trabalhar mal. E não existe nada pior na vida de uma pessoa do que acordar para trabalhar e sem querer levantar da cama porque não quer fazer o que gosta. Porque se tem uma coisa que é gostosa, é você levantar e falar assim, hoje eu vou mudar o mundo com a minha profissão, fazendo o que eu gosto de fazer. Isso dá tesão. Aí, quando você tem propósito, quando você realmente está munido desse espírito de querer realmente fazer dar certo, você consegue lidar com as adversidades que a advocacia te impõe. Voltando lá atrás, o grande problema é que as pessoas não enxergam isso. E aí, quando elas lidam com o primeiro desafio da carreira, elas falam, isso aqui não é para mim, não quero saber disso aqui. Por quê? Porque elas não sabiam que elas teriam que lidar com desafios. Não, e olha que interessante, são coisas que estão totalmente fora de livros, cara. Eu costumo falar que a faculdade, ela te dá a ferramenta, mas ela não te ensina o que eu considero mais importante, manusear essa ferramenta. A faculdade te enche de doutrina, a faculdade te apresenta a lei, mas ela não sabe como colocar essa lei dentro de uma petição, ela não te ensina a peticionar, as manhas da advocacia, que eu costumo dizer, e não te ensina a gerir um escritório. E algo que eu acredito que é muito importante também, que a faculdade também não ensina, é a arte de vender, cara. Acho que nunca vi uma faculdade que tenha uma matéria para você, de atendimento ao cliente. Eu acho que quem quer abrir um escritório, quem quer topar a advocacia, querendo ou não, uma hora, vai sentar para conversar com o cliente. Tem muita gente que trava. Então, eu queria saber do Rafael se, assim, desde o início você teve essa facilidade para conversar. A gente sabe que você tem uma facilidade para se comunicar, né? Você tem essa facilidade de conversar com as pessoas, de tentar entender, resolver o problema das pessoas. E quais foram os seus meios de prospecção? E quais são esses meios até hoje? Olha, por muito tempo eu joguei a culpa na faculdade por não preparar adequadamente as pessoas para o mercado de trabalho. Hoje eu tenho a compreensão, até por ser professor universitário, que de fato a faculdade não prepara, mas talvez porque não é obrigação da faculdade. Você já parou para pensar que quando você faz engenharia, você se forma, você vira o quê? Engenheiro. Uhum. Quando você faz medicina, você se forma, você vira o quê? Médico. Quando você faz direito, tem gente que fala, meu filho faz advocacia. Já viu isso? Uhum. Quando você faz direito, você forma, você vira o quê? Bacharel. Entendeu? Você não vira advogado. A faculdade não vai te preparar para advocacia, porque a verdade é que a responsabilidade e o papel da faculdade é de fornecer a bagagem técnica jurídica para o profissional do direito, seja ele qual for, advogado ou várias outras milhares de carreiras que existem por aí. Se eu for ficar mencionando, eu vou ser até repetitivo. Mas o grande problema é esse, sabe? E sim, eu acho que a faculdade poderia colocar na sua grade curricular algumas disciplinas. Você acha que tem que ter uma reforma nessas grades? Com certeza. Porque eu acho que a sociedade mudou muito, a advocacia em si mudou muito. Você não acha que tem que ter uma reforma? Tem que ter uma reforma porque a nossa sociedade mudou. A nossa sociedade transformou por completo. Existem algumas matérias que até algumas poucas faculdades têm na sua ementa de gestão, mas uma gestão mais lato sensu, para poder trazer para o estudante uma visão, uma capacidade ali de negócios, sabe? Tem faculdades hoje que preparam o aluno para
o mundo dos negócios, ensina business dentro das faculdades. E isso é um conceito que está extremamente intrínseco à advocacia. Agora, o que eu falo, ontem eu falei isso para uma turma minha de faculdade, as pessoas perdem muita oportunidade no banco da faculdade. E você tem que aproveitar aquele momento que você tem um pouco mais de liberdade para errar, para acertar, para você experimentar novas coisas, porque isso vai formar quem você é no futuro, quem você será no futuro. Então, sobre mim, eu sempre fui muito cara de pau, sempre gostei de arriscar. Na época da faculdade, e eu nunca gostei de depender de dinheiro de pai e mãe, então na escola eu já fazia minhas correrias. Eu fiz 3 coisas na escola. Eu fiz um curso de montagem e manutenção, eu formatava computador e arrumava ali e eu cobrava por aquilo, R$ 50. O meu primeiro computador eu tomei um calote, eu fiquei muito bravo com aquilo. Depois eu fiz um curso de Photoshop e comecei a fazer artes, a restaurar foto antiga, que era um negócio que, quando eu tinha paciência na minha vida, eu gostava muito de fazer. E a terceira coisa, eu virei gambireiro, cara, virei sacoleiro. Eu comecei comprando boné e vendendo na escola. Então, eu comprava na loja, tinha uma loja lá de produto chinês ali em Campinas, na região de Campinas, eu comprava lá e eu vendia, eu comprava por 5 e vendia por 20. Comprava por 5 e vendia por 20, sempre fiz isso. Na época da faculdade, comecei a vender roupa importada dos Estados Unidos. Eu andava com uma mochila e com uma maquininha de cartão. Você do nada, não, vou pra faculdade, vou... Chegava na rodinha cheia de menina, mulher gosta de comprar. Chegava lá, meninas, tô aqui com um monte de blusinha aqui da Hollister, tô aqui com o cremezinho da Victoria's Secret. E comecei a fazer o meu dinheiro. Era o que eu tinha para eu poder sair com a namorada, levar para jantar, sabe? Então, assim, era legal. Eu sempre fiz isso, eu gostei muito de fazer isso. E eu sempre tive, então, esse espírito de empreender, sempre fui criativo, cara de pau, gostava de assumir riscos, e eu sabia que eu queria advogar. Eu estagiei em um escritório de advocacia e fiquei por lá por um bom período, e eu resolvi sair de lá, mesmo sabendo que eu queria a advocacia, porque eu falei assim, eu quero ter uma experiência em um órgão público, ainda que seja pior do mundo. Mas eu vou para um órgão público, ser estagiário lá, para eu ver o tanto que é ruim. E fiz isso, eu fui para um órgão público, e eu lembro que, cara, acabava papel no órgão público, e você tinha que fazer uma requisição, e você tinha que... Maior burocracia, você tinha nossa. que ir em 3 departamentos para você pegar uma resma de papel A4, entendeu? E eu via aquela mentalidade das pessoas que não eram como eu, que queriam empreender. Eu falei, eu vou sair daqui, já é suficiente. Foi quando eu saí e resolvi montar meu escritório. E hoje, inclusive, meu chefe do órgão público é meu cliente, entende? Então, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz, muito grato. O gerente do departamento onde eu era estagiário é meu cliente. E aí tem vários processos no meu escritório. Justamente porque eu sempre fiz uma coisa. Sempre fiz relacionamentos, sempre fiz amizades. Isso é muito importante. E eu sempre mantive as portas abertas aonde eu passei. Quando eu saí do escritório, onde eu estagiei, eu lembro do dia. Eu fiquei de férias, tirei férias. No dia que eu voltei de férias, eu já estava com essa decisão tomada de sair do escritório. E eu cheguei para o meu chefe, falei, olha, quero sair do escritório, não me leve a mal, eu amo esse lugar, amo a advocacia, inclusive eu tenho um monte de feedback para te dar. Eu acho que você está levando o seu escritório para o caminho errado. Falei isso para o meu chefe. Eu já ia ser demitido mesmo. Falei, olha, você tem aqui um escritório gigante na mão, um potencial muito bom para explorar, e eu acho que você podia estar ganhando muito mais dinheiro. Faz isso, 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 isso e isso. Ainda falei isso para ele. Ele falou, E você, quanto tempo de OAB? Oi? Quanto tempo de OAB? Que ele tinha? Não, você era estagiário? Eu era estagiário. Eu estava na faculdade, era estagiário, e ele já era um advogado que tinha aí uns... Ousadia, pensa, você é estagiário, não tem OAB, não tem experiência alguma. Chega no seu chefe e fala, cara, tá tudo errado isso aqui. Deixa eu ensinar o caminho pra você. Cara... Hoje ele é um grande amigo meu, uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande. Me visitou diversas vezes no escritório, ele foi lá e ele ficou super feliz com o meu primeiro escritório. Pô, cara, que legal e tal. Eu lembro que a gente fez uma gambira lá, uma troca, e eu peguei até uma cadeira. A cadeira que eu sentava lá no escritório dele, eu peguei ela pra mim, foi um rolo. Então, assim, mas eu falei, olha, vai por aqui. Então, eu sempre mantive as portas abertas por onde eu passei.
quando saí do órgão público, cumpri o meu contrato lá de 6 meses, né? Porque ele é renovado semestralmente. E aí meu gerente me procurou. Você quer renovar? Eu falei, não, porque agora está na minha hora de crescer. E você ainda vai ouvir falar sobre mim e eu vou voltar aqui. E eu fiz isso. Saí, montei meu escritório, voltei. E a gente, nesse momento, tem que ter... Nesse momento não, na vida inteira, a gente tem que ter muita humildade de abaixar a orelha e falar, cara, me ajuda. Estou começando agora, preciso de você. Tá aqui um cartão de visita, se souber de alguma coisa. Não, pode deixar e tal. Hoje ele é meu cliente. Meu chefe lá no órgão público onde eu trabalhei, hoje é meu cliente, indica, meu parceiro, e a gente atua junto. Então, assim, eu acho que as pessoas elas precisam manter as portas abertas, porque a gente não sabe do dia de amanhã se a gente vai precisar de alguém no dia de amanhã, sabe? Uhum. Então, sempre faça relacionamentos. Eu lembro um dia que eu já tinha montado meu escritório e eu já era advogado. Acho que foi ali meus primeiros 6 meses de advocacia, vai. Ou seja, eu já tinha ali um ano e pouco, 1 ano e 6 meses de escritório. Que eu montei o escritório 1 ano antes de formar e pegar o AB. O telefone do meu escritório toca. Era um professor meu da faculdade. E aí eu atendi, falei, oi, tal. Falou, é o Rafael. Eu falei assim, é o professor, tal. Falei, nossa, professor, que bom você estar me ligando aqui e tal. O que foi? Ele falou, não, tô te ligando porque eu quero te indicar uma ação. Aquele dia foi um dos melhores dias da minha vida. Foi um dia muito grato, porque, poxa, um professor me indicando um processo. Eu podia não ter ganhado nem R$1 naquele processo, e olha que eu ganhei. Mas o fato do cara ter me indicado... Não, e aquilo foi quantos muito alunos o significativo. cara tem? Ele lembrou do Rafael Brasil. E isso aconteceu, e aí depois eu fui pensar, né? Eu falei, putz, eu nem fui um aluno exemplar na matéria do cara, mas eu mantive as portas abertas, eu me relacionava com todo mundo, eu fazia amizade com todo mundo. A verdade é que eu sempre fui muito preguiçoso para estudar. Eu nunca gostei muito de estudar porque para mim sempre foi muito fácil. Eu sempre compreendia as coisas de uma maneira muito fácil, Com sabe? facilidade. Para mim existem 2 tipos de pessoas, quem é inteligente e quem é esforçado. Esforçado é aquela pessoa que estuda para poder entender a matéria. E o inteligente é que não precisa, ele pega no ar e pronto, já é suficiente, sabe? E eu sempre fui muito inteligente, e eu nunca estudei. Até a prova da UAB, e isso é uma outra história que eu posso contar. E aí eu fui pensando, né? Eu falei, poxa, eu não estudei na matéria do cara, mas como eu não estudava, eu fazia amizade, porque eu usava o tempo de estudar para fazer amizade. E eu fiz amizade com todos os meus professores, todos. E eu trago isso comigo até hoje. E isso é importante para o profissional que eu sou e que eu quero ser, sabe? Com certeza. Eu acompanho o Rafael no Instagram. Tem algo que eu acho até engraçado. Eu vou pedir para ele contar pra gente. Cara, você entra dentro do Uber. O que você fala pro Uber? O Rafael, ele é aquele cara, ele é doido. Todo mundo que ele conversa, ele já pensa num contrato. Entendeu? Ele já tá vendo alguma coisa ali, é uma oportunidade. Dentro de elevador, dentro de Uber. Eu lembro de você viajando, prospectando cliente, conversando com gente, querendo fechar contrato. Cara, mesmo. Na última viagem que eu fiz, eu estava na água, estava no mar, e tinha uma pessoa do meu lado, eu falei, vou puxar assunto, vai virar um cliente meu. E minha esposa de longe me filmando e postando no Instagram. O que vocês acham que o Rafael está fazendo? Fazendo amizade ou prospectando cliente? Prospectando cliente. E não é de ver que o cara que estava no mar, no interior do Piauí, num lugar paradisíaco que ninguém conhece. Inóspito, praticamente. O cara era de Goiânia, entendeu? Não. O cara era de Goiânia. Não, essa parte eu não sabia. E eu troquei contato com o cara e ele agora ele sabe onde é que é meu escritório. Eu falei, vai lá tomar um café comigo. Então, sim, eu acredito numa coisa que se chama relacionamento intencional. Tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser ligado com o nosso propósito de vida maior, sabe? E eu sempre me relaciono com as pessoas para que elas saibam que eu sou advogado e que eu posso resolver o problema delas. Então, para mim é isso. Quando eu entro num Uber, eu sempre tenho uma frase padrão que eu falo para todo motorista de aplicativo, que eu entro no Uber e eu falo, e aí, como é que tá o movimento hoje? Aí ele vai falar bem, ou vai reclamar, vai falar que não tá tendo muita corrida, ou que tá tendo muita corrida, eu falo, e aí, você vai ter que hora hoje?
Ah, hoje eu vou até mais tarde. Aí eu falo, mas não tá perigoso, não? Ah, tá perigoso, mas eu tenho que trabalhar, né? Eu falo, não, é perigoso mesmo. Porque teve um cliente meu que era motorista de aplicativo, e aí umas 8 da noite foi roubado, a mão armada, e levaram o carro dele. E a Uber não deu o suporte que ele precisava, e eu tive que entrar com uma ação contra a Uber. Ah, você é advogado? Sou. Toma aqui meu cartão. Toda vez eu faço isso. E nessa, eu já fechei inúmeros contratos no Uber. Processo de pensão Cara, alimentícia. todo mundo tem problema, cara. Todo mundo tem Todo problema. mundo. Aposentadoria. O último, e esse, inclusive, eu fiz questão de filmar no meu Instagram, para o povo não achar que era mentira. Aposentadoria. O último, um problema imobiliário. Fechei contrato. Porque ele tá ali, ele tem problema, e eu posso resolver o problema do cara, e eu só preciso fazer o quê? Conversar com ele? Então tá fácil Mas demais. dá pra uma pessoa tímida fazer isso? Você acha que dá? Olha, dá. Dá para uma pessoa tímida fazer. É óbvio, ela vai ter que vencer essa barreira da timidez para poder conversar com a pessoa, mas isso é algo que o direito é muito democrático, sabe? Só depende realmente de você vencer essa sua barreira da timidez para poder falar com uma pessoa, sabe? E isso vai te levar... Toda vez que eu vou abastecer meu carro, eu vou abastecer o carro, eu converso com o frentista. Eu tô no supermercado, converso com a caixa do supermercado. No meu prédio comercial, o meu prédio comercial ele fica num shopping. Não sei quantas mil pessoas passam por lá ao longo do dia. E a moça que fica na portaria aferindo a temperatura, praticamente quase na calçada do prédio, ela me conhece, ela sabe meu nome, sabe qual andar é o meu escritório. E ela entra para trabalhar às 7 da manhã e sai às 11 da noite. 1 hora ela vai me procurar. Você tá entendendo? Ela vai me procurar. Eu já falei isso para ela. Eu falei assim, minha filha, eu tô à sua disposição. Todos os seguranças do meu prédio sabem onde fica o meu escritório. O cara que lava o carro no meu prédio, ele é meu parceiro de negócio. Ele prospecta cliente para mim. Leva cliente até a porta do meu escritório, todos os dias. Só depende da gente, sabe? As oportunidades, elas estão muito mais perto do que a gente imagina, tá? É no núcleo familiar, é naquele seu tio, naquela sua tia que tem um comércio pequeno, sei lá, sabe? Tá muito mais perto do que a gente imagina, mas a gente insiste em querer esperar cliente cair do céu, e não vai cair. Ô, Tatu, tem quanto tempo? Só pra mim. Faltam 20. Eu queria agradecer, gente, a galera que tá dando uma força aí nesse início, a rapaziada da GoBet. GoBet 365. Eu vou até beber com a caneca virada pra cá. Valeu, GoBet. Eles fizeram até essa canequinha pra gente. Caneca bonita pra caramba, inclusive. Eu Dá até pra muito. tomar uma cerveja com ela. Um dia nós vamos tomar uma. Você participa desses trem de aposta esportiva? O trem tá virando, né? Virando. Rapaz, tem muita gente viciada nesse trem. E se você é viciado, se você não é viciado, vocês têm que apostar, ó, com a GoBet 365, beleza? Quero agradecer também a galera da Boas, que é uma empresa de roupa social. Fui lá ontem, Rafael, moça, a mulher me deu uma aula de como se vestir, entendeu? Eles não vão vender só a peça de roupa pra você. Tá que é algo que... Hoje, não, hoje de lá, você tá bonitão. Rapaz, e você viu que eu que tá na beca. fiz o nó dela, o nó né? ficou bom. O nó ficou maravilhoso. Eu que fiz o nó dela, você viu, né? Parabéns. Foi você, não. E assim, galera lá muito atenciosa. É uma coisa que a gente vai ter que fazer um dia. Comprar roupa social e vai na Boas, porque eles vão te explicar como se vestir, que gravata escolher. Eu vou até trazer a menina lá, a Ellen, muito atenciosa, para dar umas dicas aqui um dia no podcast. Muito bom. Beleza? Você sabia que o Boas, ele é dono de uma produtora de audiovisual? Ó, ele é ou não é? Mas eles é dono de uma outra loja, né? É a família, né? É uma família. O pessoal tá ligado aí também no audiovisual. Sério? Né? Rapaz, sabia não. Então muito agradecido aí por esse início, gente. Esse início é muito importante. Rafael tá aqui. Rafael que é um cara que só anda nas becas boas. Tenho certeza que vai passar na Boas lá depois, não vai? Com certeza. Já fui várias vezes, vou mais ainda. Rapaz. Ô, Rafael, você acha que a advocacia, existe fórmula pro sucesso? Existe fórmula? Porque hoje a galera vende a fórmula do sucesso. Você acha que pré-advocacia existe? Cara,
Se tem um negócio que eu odeio na minha vida, é o tal da fórmula do sucesso. Porque não existe fórmula mágica para você dar certo na vida, não, sabe? Não existe fórmula mágica, fórmula do sucesso da advocacia. E tem muita gente procurando essa fórmula mágica, essa fórmula do sucesso, e pagando caro para embuste te ensinar a dar errado, entendeu? Outro dia eu vi um advogado, eu não dei conta, eu tive que bloquear. Um advogado, um coach, advogado, querendo ensinar você a ganhar o seu primeiro bilhão. Eu não disse milhão, não. Não disse milhão. Eu disse o primeiro bilhão. Eu vou te ensinar a ganhar o primeiro bilhão na advocacia. E as pessoas, elas estão tão sedentas para realmente dar certo que elas compram qualquer coisa. Eu não ensino ninguém a dar certo, a ficar rico, a ficar milionário. Não. Até porque eu não sou milionário. Eu vou ensinar alguém a ficar milionário? Eu não sou. Entendeu? Eu gosto de ensinar as pessoas, eu gosto de dar a mão para ensinar a sair do zero. Porque eu saí do zero e eu acredito muito que a gente consegue replicar uma metodologia que a gente vivenciou. Então, se eu sair do zero usando técnicas de negociação, se eu sair do zero usando sabiamente o network, atendendo bem aos clientes, eu acho que eu consigo ensinar as pessoas a fazerem o mesmo, tá? Agora, ensinar a ser bem-sucedido, até porque esse é um conceito tão amplo, tão subjetivo, sabe? Eu estava conversando essa semana com um amigo meu que é advogado sobre o sucesso. E ele falou para mim, Rafael, eu seria extremamente infeliz se eu tivesse a sua vida. Porque eu odeio essa correria que você tem. Eu gosto de trabalhar das 8 às 18 e curtir o meu final de semana. E eu falei, e eu seria extremamente infeliz com a vida que você leva. E ele é extremamente bem-sucedido para os padrões de vida dele. E eu sou muito bem-sucedido para o meu propósito de vida e para aquilo que eu acredito, sabe? Mas as pessoas, elas ainda insistem em comprar os embustes, sabe? Os mentirosos, os fakes. Sabe aquele empreendedor de palco que quer te ensinar a dar certo? Mas o que ele tem na vida? Não sei. Mas ele vai me ensinar a dar certo. Não, mas o que ele fez que deu certo? Não sei. Como que ele ganhou dinheiro? Vendendo curso, entendeu? Não, eu acredito muito que para você ensinar alguma coisa, você tem que fazer por onde? Eu saí do nada, montei meu primeiro escritório, dirigia um Fusca, velho, 81, meu Fusquinha, dourado, maravilhoso, tenho ele até hoje. Levei muita porta na cara e as portas fechadas eu fui lá e arrombei, meti o pé e fiz o meu caminho, entendeu? Isso eu consigo ensinar. Agora, ser bem-sucedido eu não posso. No seu prometer. caso, você faz uma mentoria? Como que é? Olha, tudo que eu faço está ligado com o meu propósito maior de vida, que é impactar a vida das pessoas. Eu quero impactar a vida das pessoas. E no começo da minha advocacia, eu fui muito desacreditado. E eu preciso confessar. Hoje, olhando para trás, eu entendo por que eu fui desacreditado e desestimulado. Talvez nem eu me compraria, entendeu? Um menino novo, na faculdade. Que vende Hollister. Que vende Hollister, sacoleiro, querendo advogar. Meu filho, sai daqui, entendeu? Mas como eu passei por esse perrengue, junto com meu sócio, eu sei como é doído dar errado. Eu sei como é doído ser desacreditado. E é por isso que eu gosto, sim, de dar a mão para as pessoas. Porque eu acho que não me custa nada ensinar as pessoas, acolher as pessoas, para que elas tenham chance de experimentar o sonho delas. Entende? Eu faço isso através de mentorias, através de cursos. Vou lançar agora, semana que vem, estou lançando um curso 100% gratuito, online, uma imersão. Vai ser que dia? 3, 4 e 5 de novembro, vou lançar uma imersão gratuita. Justamente porque é tanta gente no meu inbox no Instagram e eu respondo todo mundo. É tanta gente no meu WhatsApp e eu respondo todo mundo, sabe? Perdida, querendo sair de algum lugar, que eu vejo que um dos meus propósitos é sim de trazer essa galera para uma realidade da advocacia que funcione. Como eu montei o escritório do zero, os meus colegas de faculdade, quando eles formaram, e aí eles foram acordar para a vida e falar, eu preciso ter experiência, eu quero advogar. Veio uma galera me procurar, Rafael, com OAB já na mão, tá? Rafael,
me deixa trabalhar de graça para você. Eu quero aprender. Uhum. Não sei quantos, 30 pessoas já me procuraram. Só no comecinho da minha advocacia, né? Quando eu peguei a OAB, quando a gente formou, os meus colegas de faculdade ali, uns 30 naquela época, me procuraram para pedir ajuda, para trabalhar comigo no escritório. E eu estava começando, eu não tinha dinheiro para pagar ninguém, eu não tinha dinheiro nem para mim. Falei, galera, vamos chegando aí, meu escritório está aqui, vamos usando e tal. Isso aqui é nosso, e vamos, e vamos, e vamos. E eu pude ajudar algumas pessoas, todas essas pessoas me ajudaram, sabe? E aí, um belo dia, minha esposa virou e falou assim para mim, amor, por que você não monta um curso falando sobre como atender um cliente, sobre como fazer, né, dar certo e tal. E aí eu montei, há 5 anos, um curso chamado Training para Advogados Início de Carreira. Olha a audácia. Cara, há 5 anos. Eu não tinha não tinha um ano, tinha 6 meses, 6 anos atrás. Eu estava começando a advogar agora. Então dá pra ver que você não tá na galera da modinha, que agora todo mundo lança curso. Você já começou eu comecei há 5 anos tudo atrás. Isso era mato, entendeu? Porra. Montei o Training para Advogados Início de Carreira. Montei, acho que a gente deve ter feito ao longo da nossa trajetória lá atrás, umas 8 edições. O primeiro, eu tenho foto disso, foi no meu escritório. Um ar-condicionado, aquele de janela, quadrado, barulhento, horrível. Um escritório feio, uma mesinha pequena, todo mundo amontoado. Coloquei ali 6 pessoas. Fiz outra edição. Um dia eu cheguei num dono de uma faculdade, bati na porta e falei, cara, me aluga uma sala aqui? Eu quero fazer um curso aqui. Aluguei, paguei R$400. O curso deu R$500. R$400 eu paguei para a sala. R$80 eu paguei com os panfletos. Na época não tinha esse negócio de Google Ads, de Facebook Ads, não. Eu fiz panfleto 15 por 15, fui para a porta do fórum panfletar o meu curso. Paguei R$80 em 5.000 panfletos. E me sobrou quanto? R$20. Peguei meus R$20, dei para um amigo meu que me ajudou fazendo ligação, que foi para a porta lá, receber o pessoal, montar a equipe, etc. Então, assim, eu sempre fiz isso. Não com o objetivo de ganhar dinheiro ou de fazer dar certo, mas porque eu sempre acreditei que eu precisava falar sobre aquilo e que as pessoas queriam e me procuravam para ouvir sobre aquilo, sabe? Eu sou estudante, estou no 5º período e quero ser criminalista. E, cara, você falou a galera tem que ter uma prática, né? A galera aí que tem o AB falou, Rafael, deixa eu trabalhar com você, nem que seja de graça. E hoje tem muita gente que tem dificuldade de conseguir um estágio. E eu queria, porque você tem um escritório, você tem uma equipe, você tem estagiários, o que você indica para as pessoas no momento em que vai buscar um estágio? Por exemplo, um estudante de direito que não tem experiência alguma em produção de peça, está no início da faculdade ainda, eu quero aprender, mas o escritório não me aceita, Gustavo. O que eu faço? É meu currículo que está errado? É a forma como eu me importo que está errado? Eu só vou conseguir estágio no final da faculdade. Você é dono de escritório, você contrata a rapaziada. O que você vê no estagiário para você contratar? Pergunta. Excelente. Primeiro, existe uma dificuldade muito grande em contratar quem está nos primeiros períodos da faculdade. Então, até o 5º período, é muito difícil porque aquele estudante ainda não viu aquelas disciplinas básicas do direito para que ele tenha ali aquela compreensão mínima sobre o que ele está falando, sabe? É muito comum se contratar estagiário ali a partir do 7º período. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque já está vendo ali as matérias práticas. E segundo, porque ele já está perto de formar, e pelo menos eu tenho sempre a ideia de contratar uma pessoa para trabalhar no meu escritório como estagiário, para moldá-la da forma como eu gostaria que ela fosse, como o profissional que o meu escritório precisa, e quando ele formar e pegar o AB, ele vai continuar no meu escritório. O que eu vejo para contratar uma pessoa? Primeiro, eu abro rede social. Rede social. Se é uma pessoa que não quer nada com a vida, tá na farra, ainda não acordou, sabe? Eu descarto. Se é uma pessoa que tá ali engajado, como você, produzindo conteúdo, gravando um vídeo, falando sobre, gente, essa semana aconteceu um caso e eu quero compartilhar com vocês, o que é a visão. Pô, mas eu sou do 5º período. Vai, e aí? E aí? Entendeu? Tem que fazer. Isso me chama muita atenção porque mostra que você tá antenado, que você tem disposição, que você realmente gosta daquilo, e não que você é uma ameba, sabe? Que tá ali sem saber o que você quer, para onde você vai. Sejam diferentes, pelo amor de Deus. Tem que ser diferenciado, você tem que realmente ter
uma produção de conteúdo, uma postura diferente, sabe? Uma postura profissional, madura. Isso, para mim, é fundamental. Mas eu estou no terceiro período e eu quero estagiar e não consigo. O que eu faço? Vai ser difícil. Porque, como eu disse, os escritórios preferem quem está ali do meio para frente. Então, procura nem que seja de graça. Ofereça. Isso é bacana. Ofereça. Separe meio período do seu dia. Estabeleça isso. Ah, mas eu vou trabalhar de graça. Não, você está aprendendo. Aquilo ali conta também como horas para a faculdade. Horas práticas para a faculdade. A bagagem que eu adquiri no meu estágio, eu estagiei em 2 escritórios. Primeiro eu fiquei 1 semana. Eu odiei. Falei, não quero isso aqui para mim, povo bagunçado, escritório, sabe, desorganizado, não quero isso aqui não. Eu saí. E você estava em que período? O primeiro? Esse eu estava no terceiro período. Terceiro período da faculdade. E esse outro já fui para o 5º período. Já comecei a estagiar lá. Fiquei 1 ano e meio lá. E eu praticamente advogava. Eu tive a oportunidade de atender cliente. Sempre foi na área civil? Sempre foi na área civil. E eu sempre soube que eu queria civil e empresarial. Nunca gostei de penal, nunca gostei de trabalhista, de administrativo. Sempre fui apaixonado pela área civil, pela área empresarial, pelo direito do consumidor. Direito privado, como um todo, sempre me chamou muita atenção. E eu atendia cliente como estagiário. O meu chefe, ele não ficava no escritório, muitas vezes chegava um cliente e falava, você vira. Mas isso é bacana. Tem muito chefe que acha que o estagiário está ali para buscar café. Olha a confiança que o chefe teve em você. Isso, cara, é um problema ligado à liderança. Para mim, um líder que não quer desenvolver os seus liderados, ele é um péssimo líder. Eu tenho uma missão na minha vida enquanto gestor, enquanto dono de um escritório. Potencializar o crescimento do meu time. E sem ciúme com funcionário, com estagiário, de pensar que, mas ele vai crescer e vai me abandonar. Seja bem sucedido. Desejo tudo de melhor para você. Contrato outra pessoa, treino, e uma hora alguém vai ficar. Eu treino pessoas para que elas melhorem cada vez mais, sabe? Eu não treino as pessoas para que elas me sirvam. Eu não tenho uma ideia no meu escritório, isso é muito doloroso, de que o meu escritório me serve. O meu escritório ele não existe para me servir. Eu sirvo o meu escritório. Eu sou tão funcionário do meu escritório quanto qualquer outra pessoa da minha equipe. E isso dói na carne. Porque às vezes a gente tem que fazer renúncias pensando no melhor objetivo para o escritório, que não é o melhor para mim. O que é melhor para o escritório não é melhor para mim. Porque eu queria ter um salário dobro do que eu tenho, e eu queria ter um vale alimentação, e eu queria ter um carro por conta. Meu escritório não me dá isso. Por quê? Porque o meu escritório, ele não é meu. Ele é um legado que eu estou deixando para a sociedade, e seria muito triste se o meu escritório morresse com a minha morte. Eu quero morrer sabendo que meu escritório vai permanecer, que ele é eterno. E outras pessoas assumirão o meu negócio, até porque ele existe para servir a sociedade, sabe? Então, a vontade que prevalece lá dentro não é a minha, não é a do meu sócio, é a do próprio escritório. A gente sempre, quando está lidando com uma tomada de decisão, a gente pensa, o que é o melhor para o escritório? É isso. Nossa, mas isso vai ser tão ruim. Mas é o melhor para o escritório. Isso é importante, porque na nossa área, cara, tem muita gente que tem um ego gigantesco. E isso aí atrapalha demais a gestão, cara. Tem que ter essa consciência, porque o que o Rafael faz é muito importante. Ele prepara o profissional, não vai ser só mais um que vai chegar lá e daqui uns dias eu vou desligar ele do escritório. Não, estou te preparando, cara, para você ficar com a cara do escritório, para você entender o que a gente pensa, qual é a nossa ideologia, para você ficar aqui. E eu acho que isso é importante. Eu, graças a Deus, já trabalhei em 2 escritórios, os 2 que eu passei, eles sempre tiveram muita paciência comigo. Desde o primeiro momento eu falei, cara, eu não sei de nada. Eles falaram, irmão, eu também não sabia de nada. Então, a orientação eu vou te dar uma força. E não ache que a sua primeira peça vai ficar boa, porque vai ficar uma bosta. A segunda vai ficar melhor que a primeira, a terceira vai ficar melhor que a segunda. Então, assim, tem que ter essa consciência e muitos chefes não têm, entendeu? E você falou sobre o Instagram. Primeira coisa que eu abro é o Instagram. Eu produzo conteúdo. Você produz conteúdo.
tem uma galera começando a produzir conteúdo. Você acredita que tem que ser criado um Instagram profissional e um outro pessoal, ou só um Instagram? Você acha que é um Instagram só para produzir conteúdo jurídico e o outro pessoal, onde você vai postar ali seu dia a dia e tal? Ou só um Instagram mesmo, postando o profissional e o pessoal? O que você acha? Olha, eu não gosto muito dessa ideia de montar 2 Instagrams, eu te explico por quê. Primeiro, pessoas se comunicam com pessoas. Quando você monta 2 Instagrams, você limita o seu alcance, porque seus amigos provavelmente não vão seguir ali o seu Instagram profissional, porque não é interessante para elas ouvir sobre direito o tempo todo. E eu não acredito na ideia de que existam 2 Gustavos, existam 2 Rafaéis. Eu sou único. Eu sou quem eu sou 24 horas do dia. Eu sou um advogado em tempo integral. Eu falo sobre isso aonde eu vou. Então, quando você abre 2 Instagrams, você está dialogando com 2 públicos diferentes. Você está vivendo ali 2 vidas. Eu não tenho uma vida particular e uma vida pública. Eu não tenho uma vida particular e uma vida profissional. Eu tenho a minha vida, sabe? E se algo na minha vida particular não condiz com a minha vida profissional, eu tenho que repensar. Entende? Se eu... E não tem nenhum problema nisso, mas se eu passo o final de semana inteiro enchendo a cara e fazendo arruaça e fazendo bagunça, eu tenho que saber que aquilo vai refletir na minha vida profissional de alguma forma, que eu posso não ser bem visto para algum cliente ou para alguém que me segue. Então eu tenho sim que dosar e renunciar a algumas coisas na minha vida pessoal por conta da minha vida profissional. E quando você abre 2 Instagrams, você vai ter 2 focos, você vai se sobrecarregar e algum desses perfis não vai ficar bem gerenciado. Então, assim, pessoas comunicam com pessoas. Eu gosto de ter um perfil só. Não tenho close friends, tipo, postar alguma coisa só para os melhores amigos, porque meu cliente não pode ver. Se meu cliente não pode ver, meu amigo também não pode ver. Até porque meu amigo pode ser meu cliente. Então, minha vida é uma só, sabe? É claro, se você lida com um negócio, se você tem uma necessidade de um perfil profissional para o seu negócio, um perfil corporativo, como o meu escritório tem o perfil do escritório, é uma coisa. Agora, meu perfil, Rafael Brasil, eu tenho um perfil só. Eu posto minhas viagens lá, posto minhas coisas com a minha esposa lá, posto minha vida política lá, posto minha vida profissional, sala de aula. Tudo que eu posto é ali. E é onde gera mais autoridade para você, em relação ao perfil corporativo, não é? É de lá que saem os clientes, não é? Seu perfil pessoal... Pessoal não, vamos mudar aqui. O perfil do Rafael Brasil. Isso, o meu perfil. Vem mais cliente pelo perfil do escritório, porque, cara, a gente vê a Nike hoje, ela tem Instagram da Nike. Ela não vai fazer a propaganda no Instagram da Nike. Ela vai contratar uma pessoa normal, uma pessoa comum, um famoso, que mostra o dia a dia deles, para fazer a propaganda. Pessoas se comunicam com pessoas. com pessoas. Você não vai se comunicar com a marca. Primeiro, eu não acredito que o Instagram ele gere muitos clientes. Gera. Eu acredito que gera autoridade. Gera muita autoridade. Igual, o cliente conversou com você, se ele abrir seu Instagram, ele vai sentir uma confiança a mais, entendeu? Exatamente, perfeito, é isso. Gera autoridade e serve para a pessoa se confirmar o que ela pensa sobre você. Agora, no meu Instagram, eu tenho um monte de amigo. E outro dia um amigo me parou, ele não é advogado, ele é ligado à área de administração, e ele me parou, cara, eu adoro seus stories, eu vejo tudo que você posta, eu consumo todo o seu conteúdo. Ele já teve um problema e ele me contratou, entende? Então, os meus amigos, o meu nicho de relacionamento, as pessoas com quem eu converso e convivo, que estão no meu Instagram, elas têm que saber que eu respiro a advocacia. Porque sabendo disso, quando elas lidarem com problema, elas vão me contratar. E não só elas, quando os conhecidos delas tiverem problema. Elas cara, eu não sou formado ainda, tem gente que me manda mensagem achando que eu sou advogado, cara. Justo, por quê? Porque você produz conteúdo. Eu acho que assim, quem não produz conteúdo, tem gente que faz piada ainda e eu tô nem aí. Eu nunca me liguei, sabe? Faz parte. Quem não produz conteúdo tá perdendo a oportunidade, cara, de ser... Olha, é um atalho. Às vezes tem eu falei isso há umas 3 semanas para uma advogada que tinha um Instagram dela fechado e tinha ali 300 seguidores só. Era um Instagram bem pessoal para amigos. Eu falei, tudo bem, mas você já colocou na sua bio, na descrição do seu Instagram, que você é advogada? Ela falou, não. Eu falei, coloca. Outra semana ela tinha conquistado um cliente.
Tem gente que não sabe que você é um advogado, que você é uma advogada, porque você não fala, você não comunica. O que te custa falar, sou advogado, colocar no seu perfil do Instagram? Você não precisa entrar nessa vibe de produção de conteúdo o tempo todo, se não for o seu objetivo de vida. Não precisa. As pessoas Agora, só precisam saber. gerar autoridade, sabe? Você se posicionar adequadamente, acontecer um fato e você emitir sua opinião sobre o assunto, você postar alguma coisa do seu dia a dia ligada à sua advocacia, isso faz parte de quem você é. Não existem dois Rafaéis, não tem um Rafael que veste o terno e fala, pronto, agora eu estou como advogado. Eu sou advogado 24 horas do meu dia. Eu sou advogado no final de semana, comendo um churrasco, na igreja, no meio dos meus amigos, no meu escritório, inclusive, entendeu? Em sala de aula. Eu sou advogado o tempo todo. Se eu tiver uma vida dupla, sabe? Uma dupla identidade, não vai funcionar. E para finalizar, teve uma história uma vez que um advogado uma vez me procurou muito bravo, porque o pai dele era Orives, né? Mexe com aliança e tal. Uma cliente do pai dele foi lá e falou, olha, vê se esse anel aqui que eu comprei, essa pedra é verdadeira ou não. O cara bateu lá, aquela lupinha, olhou e falou assim, cara, isso aqui é zircônia. E ela ficou muito brava porque ela tinha comprado aquele anel numa loja muito cara aqui em Goiânia. Ah, eu vou, o que eu faço? Eu falei assim, não, já sei o que você faz. O Orives falando, pai desse advogado, já sei o que você faz. Você vai contratar um advogado para processar a loja. Vamos ali que tem um amigo meu que é advogado. E o filho dele, dentro de casa, era advogado e o pai não indicou o filho e ele estava bravo. Aí eu falei, e a culpa é de quem, ô animal? A culpa é sua. A culpa é sua, porque seu pai dentro da sua casa não te enxerga como advogado. Provavelmente porque você vive uma vida dupla. Das 8 às 18 você é advogado e no resto você é o quê? Você fala sobre a advocacia? Você transpira a advocacia, o seu amor pelo que você vive ou não? Se não, seus parentes não vão te ver como advogado. Porque é isso que as pessoas notam, cara. É isso. É isso que as pessoas notam. E eu acho bacana, cara, hoje eu vou jogar, eu vou jogar futebol. O povo falar, ó o doutor Gustavo e o doutor... Cara, isso. É isso que eu queria, sabe? Eu queria que o povo falasse assim, pô, tamo... O moleque tá estudando, tá se dedicando, vai ser um profissional foda. Então, gente, quero agradecer aqui a presença do Rafael Brasil. Cara, tivemos um papo aqui muito bacana. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai colher muito conhecimento daqui. E sigam ele lá. Qual que é o seu Instagram, Rafael? @RafaelBrasilADV. Pode seguir lá, que ele tem um trabalho muito bacana. Esse episódio vai sair segunda-feira agora. Que dia que é o... Dias 3, 4 e 5, né, Thiago? O Thiago está aqui comigo me acompanhando, cuida do meu marketing. 3, 4 e 5 de novembro. Imersão da ignição, 100% gratuito. Tá lá na minha bio, que você vai falar? 19h57, né? Sobre o que você vai tratar lá? Eu vou falar justamente sobre os desafios da advocacia em início de carreira. Então, nós vamos falar sobre os principais desafios, as principais dores, sobre como atender um cliente, sobre como prospectar um cliente, contar um pouco das histórias que a gente compartilhou aqui. Então, 3, 4 e 5, às 19h57. Galera, não da perde. noite. Vocês falam que não aparece oportunidade, tem uma oportunidade boa aqui. De graça tem Então, da testa. vamos lá. Gente, muito obrigado novamente. Agradecer a GoBet, agradecer a Boas Camisetaria. Tamo junto. Valeu, até a próxima.